Esse assassinato foi inacreditável. Foi tão cruel. As marcas das facadas eram incontáveis em todo o corpo. Isso nos entristeceu muito. Mas as pessoas ao nosso redor acharam isso correto, pois as mídias também influenciam. Quando eu ia ao mercado com meu colar de crucifixo, as pessoas me diziam: o que aconteceu em Malatia deve servir de lição para os cristãos. Nós cortaremos a cabeça deles se continuarem distribuindo Bíblias. Eles exageraram. A maioria das pessoas aqui não conhece nem o Alcorão, quanto mais a Bíblia. Elas são contra os cristãos. Milhões de cristãos são marginalizados e oprimidos no mundo por causa da fé. A Turquia é um país apreciado como destino turístico pelo oeste europeu. Ocidente e Oriente se encontram aqui de forma atraente. Mas os países europeus criticam a Turquia. Nem todos têm os mesmos direitos, apesar de serem oficialmente livres para praticarem a religião que desejam. Segundo a Constituição turca, o Estado é laico. Porém, nos últimos 10 anos, as regras e os valores islâmicos têm ganhado cada vez mais influência em todas as esferas da sociedade. Quando um turco muda de religião ou se torna cristão, logo é visto como traidor da cultura e da nação turca. Ex-muçulmanos são controlados e observados. Por isso, muitos cristãos escondem a fé. Para a Aise, isso não é uma opção. Ela não consegue e nem deseja esconder a fé em Cristo. Meu nome é Aise Koyun. Eu nasci no sudeste da Turquia, em Diyarbakır. A Turquia é, sem dúvida, um país muçulmano, e eu cresci debaixo dos ensinamentos islâmicos. Para aqueles que, como eu, abandonam o islamismo e se tornam cristãos, é muito difícil viver a fé. Isso significa ser excluído da sociedade e da própria família. Quem nasce na Turquia, nasce naturalmente muçulmano. Assim que o bebê nasce, já é recitada uma oração em seu ouvido, e a partir daí ele se torna muçulmano. Mas eu nunca busquei a Deus no Islã. Meu pai nos deixou, e eu cresci sem conhecer o amor paterno. Quando meus amigos chamavam papai, eu sempre os invejava, pois o meu pai nunca esteve comigo, nunca. Isso doía muito. Por isso eu me perguntava, se realmente existe um Deus, por que ele me fez e me mandou para a Terra? Eu não ansiava por encontrar Deus. Eu não tinha vontade de encontrar Deus. Em 1994, por razões políticas, nós tivemos que deixar a nossa pátria, a Turquia. Nós não estávamos mais seguros e por isso viemos para a Alemanha. Toda a minha família já estava aqui. Nós nos mudamos para um vilarejo católico e naquela época eu não era uma muçulmana comprometida. Mas no mês do Ramadã eu me comportava como uma boa muçulmana, jejuava e orava. Mas eu não queria que os meus filhos crescessem como eu e fossem impelidos a se tornarem muçulmanos. Eu gostaria que, com uma certa idade, eles pudessem escolher em quem gostariam de acreditar. E como nós morávamos em um país cristão, eu mandava os meus filhos para as aulas de religião cristã. Eu permitia que meus filhos participassem de algumas festas como São Martinho, e meus 3 filhos acabaram até cantando no coral infantil de uma igreja. De acordo com a cultura turca, isso é tido como um grande erro. Só de pensar em coisas assim, você já seria hostilizado. Nenhuma família turca manda seus filhos para a aula de religião cristã, e sim os tira de lá. Sonra annemin iman ettiğini duydum. Sonra 2 kız kardeşimin İsa'ya hayatlarını verdiklerini duydum. Um dia eu ouvi que minha filha mais velha tinha se tornado cristã. Até minha mãe e 2 de suas irmãs tinham entregado a vida a Jesus. E como eu trabalhava muito, eu tive uma hérnia de disco e tive que ir ao hospital.
Então, minhas irmãs me levaram uma fita cassete. Eu amo uma das músicas até hoje. Deus, que é amor, diz: Eu nunca te esquecerei. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Veja, eu nunca te esquecerei. Eu escrevi o teu nome na minha mão. Bir anne emzikteki yavrusunu unutabilir mi? Quando eu ouvi isso, fiquei com muitas dúvidas. Bak adını avuçlarıma yazdım. Existia realmente um Deus tão amoroso? Ben bunu duyduğum zaman Ele me observava e via o que eu fazia? kafamdaki sorular çoğaldı. Tanrı var mıydı? Tanrı gerçekten sevgi miydi? Mais ou menos um mês depois da cirurgia, a campanha tocou e a polícia estava na frente da nossa casa. Bir gün 1,5 aylık ameliyat. Eles nos informaram que seríamos deportados e que deveríamos voltar para a Turquia naquele mesmo dia. Sınır dışı edilmemiz gerektiğini ve evinize gideceksiniz. Eu liguei para minha irmã mais velha imediatamente e implorei por ajuda. Eu disse que nós seríamos deportados. Alguns meses antes, eu havia perguntado para ela: a gente pode pedir algo para Jesus? E então eu orei com as crianças no caminho para o aeroporto. Havaalanı yolundayken Eu me çocuklarla dizia: beraber dua ettik. vai, Aise, faz alguma coisa. Você é tão forte, tão orgulhosa. Ajude a si mesma. Çok güçlüydün. Mas eu estava desamparada. E aí eu percebi, de verdade, como eu não era nada. Eu chorei, solucei e fiquei muito angustiada. Ben o zaman Aí Jesus me mostrou que Ele está em todos os lugares, que Ele ouviu meu grito, minha voz e a minha oração. İsa bana o gün orada gerçekten Então, 7 minutos antes do voo, um policial veio até mim e disse: benim família Koyun, vocês não sesimin, viajarão duamın hoje. işitildiğini gösterdi. Uçmamıza 40 dakika Foi kala assim que, nesse otobüs dia içeri 4 de girdi ve abril do ano de dedi ki, 2000, eu "Koyun conheci ailesi, Jesus. siz bugün uçmuyorsunuz." Ele me 4/4/2000 respondeu e naquele tarihinde dia ben o eu gün vi İsa pela ile primeira vez o seu amor. tanıştım. Ben Na sevgiyi época, ilk eu não defa contei para ninguém, o gün mas a ve partir daquele onun dia eu cevabını senti ilk que Ele defa estava o gün sempre me gördüm. acompanhando. Ve o günden sonra hiç kimseye söylemememe rağmen Até então, İsa'ya como yüreğimde muçulmana, iman eu tinha ettiğimi, medo de Deus. onun beni her yerde gözlemlediğini hissettim. Çünkü Não ben faça isso, senão você irá apanhar. kendi Não faça isso ou Müslüman você ficará yaşadığım cega. ülkede Não faça Müslümanlara aquilo, şaşırdım pois é um ki grande pecado. Tanrı'da Para mim, korku var. Deus era sinônimo de Bunu yapma medo. çarpılırsın, bunu yapma kör olursun, Eu só bunu tinha yapma medo. büyük günah diye. Ve Tanrı korkuydu. Korkardım. A deportação inesperada se esvaiu pelo ar. A família Kion pôde ficar na Alemanha. Durante 3 meses, Aise escondeu do seu marido que ela agora acreditava em Jesus. Ela tinha medo de se abrir, mas quando ela o fez, seu marido reagiu de maneira inesperada. Ama İsa ile karşılaştıktan Depois que eu sonra encontrei Jesus, eu me tornei uma başka outra bir pessoa. ve Eu ben, era uma mulher muito fofoqueira, que falava çok demais e konuşan, utilizava muitas palavras ruins. her şeye atılan ve kötü bir dile sahip bir kadındım aslında. Eu gritava e çok amaldiçoava bağırırdım os meus çocuklarıma, próprios lanet filhos okurdum. constantemente. Artık konuşmuyordum. Agora eu É, estava eşime segurando a itaat minha ediyordum. boca e me submetendo ao meu Çocuklarıma hiç marido. Eu não bağırmıyordum ve gritava dayak nem amaldiçoava mais os meus É, filhos. Ao eşim invés için disso, nós dua orávamos ediyordum. juntos pelo meu marido. ve E à çocuklarım. noite nós líamos a Bíblia escondidos. Ee, Eu não tinha falado geceleri nada sobre a minha eşimden fé, habersiz mas ben meu ve marido çocuklar estava me takip observando. Eşimle hiç konuşmadım ama o hep beni Ele gözlemledi. começou a cogitar onun se tornar kafasında cristão şu também. vardı. Ele se perguntava: Nasıl olur da mas ben bu como? kadar günah Eu já pequei işledim, tanto. Deus pode me perdoar? Tanrı beni É bağışlayacak. possível isso? Böyle bir şey var mı? Ele não conseguia İnanamıyordu acreditar buna. nisso. Meu marido era orgulhoso, sabe? Um muçulmano Çünkü de eşim çok verdade. gururluydu ve Se tornar cristão yani seria uma bir erkek decisão olarak, difícil para bir ele. Müslüman erkek Mas uma olarak noite Deus lhe respondeu Hristiyanlığı e ele se seçmek ona converteu. şey gelecekti, çok ağır gelecekti. Nós nos batizamos Tanrı logo e na bunların mesma cevabını noite ona ele o ligou akşam para sua verdi mãe e ve iman contou etti. que ele agora Bizim cria em vaftizimize Jesus geldi. Cristo. O akşam annesini arayıp Ele foi kendisinin de muito İsa'ya corajoso. iman Eu já era ettiğini söyledi. cristã há um ano Çok e büyük bir ainda não tinha cesaretti. Ben contado bir para minha yıllık família, imanlıydım, ben mas ele contou söylememiştim ama o bir imediatamente. haftalık imanlıydı, hemen söyledi. A família dele Tabii não ki disse onlar muita hiç coisa e logo konuşmadılar, desligou o telefonun yüzünü telefone. Mas kapattılar. nos 3 meses que se 3 ay seguiram, hiç eles não falaram konuşmadılar. com ele. Eles não Ee, conseguiam acreditar que onların nós tínhamos düşüncesi nos çok farklıydı tornado çünkü. cristãos. 3 aydan sonra Eles achavam bizimle que nós konuşmaya tínhamos feito başladılar isso ama para onlar düşündüler permanecer ki na Alemanha. biz o zaman burada
e que nós tínhamos nos tornado cristãos por causa de dinheiro. A família de Isaac frequentava e trabalhava em uma igreja cristã. Eles estavam totalmente adaptados e tinham amigos alemães. Mas, então, eles foram deportados, a princípio, sem os filhos. Um escândalo para a mídia turca, mas Isaac e seu marido confiavam em Deus. Quando eles voltaram para a Turquia, todos os jornais noticiaram. Eles se tornaram cristãos. O confronto com a família era inevitável. Uma grande luta esperava por nós. Ninguém veio nos cumprimentar, ninguém veio nos dizer oi. Todos tinham vergonha. Os jornais falavam de um escândalo. Apesar de sermos cristãos, nós havíamos sido deportados da Alemanha. Jornais turcos e alemães noticiavam que nós agora éramos cristãos. Meu marido, seus irmãos e o pai dele ficaram horas sentados na sala até de madrugada. Eles brigaram e o ofenderam. Meu sogro disse para o meu marido: seria melhor se você tivesse morrido. Por sua causa, nós perdemos a nossa honra. Nós estamos muito envergonhados e não saímos mais de casa. Vão embora, nós não queremos vocês aqui. Ele proibiu meu marido de passar em frente à sua casa. Então, eles ficaram super felizes quando contamos a eles à noite que iríamos embora da aldeia. E foi isso que nós fizemos. Nós fugimos secretamente. Bizim geceyi beklediğimizi öğrendiklerinde çok mutlu oldular. Ve biz gece orayı terk ettik. Assim que nós mudamos para a cidade, queríamos buscar os nossos documentos de identidade. Durante um mês, eles seguraram os documentos e não nos entregaram. Quando finalmente recebemos os documentos de identidade, vimos que neles estava escrito que éramos cristãos. Eu ainda não sabia que, como cristãos, nós estávamos em uma lista negra. Mas nesse dia, a nossa luta começou. Sabe-se exatamente onde os cristãos ficam hospedados. Eles grampeiam os telefones, nos espionam, nos seguem por toda parte, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Nós sabíamos muito bem que o nosso telefone era grampeado e também a internet. Nós éramos observados o tempo todo. Eles vigiavam até a minha conta no Facebook. Eu gostava de compartilhar versículos com outros cristãos. Um dia, um homem veio à nossa loja e acabamos falando sobre a nossa fé. Nós contamos que éramos cristãos. Ele queria uma Bíblia e nós demos uma para ele. 10 dias depois, nós recebemos um telefonema da polícia e tivemos que ir à delegacia para fazer uma declaração. A razão da convocação, eu falava sobre a minha fé abertamente. Eu distribuía Bíblias e eu postava versículos bíblicos no Facebook. Foi muito difícil quando abrimos a nossa loja. Todos souberam imediatamente que éramos cristãos. Durante 6 meses, ninguém nos cumprimentou e nem comprou nada conosco. No nosso bairro moravam funcionários públicos importantes, como o prefeito. E depois de mais ou menos um ano, eles notaram que havia uma luz diferente em nós. Um dia, eles vieram me visitar no trabalho. Eles sentaram e tomaram um café. Um deles me disse: "Você tem uma luz diferente. Eu quero saber por que você é tão diferente." Essa então foi a minha oportunidade de falar de Jesus para ele e também entregar uma Bíblia. E assim, em 6 meses, 5 pessoas decidiram seguir a Jesus dentro da nossa loja. Depois, quando morávamos em Atalia, uma mulher também se converteu através de mim. A filha dela nos ameaçou diversas vezes por telefone. "Eu vou matar você, eu vou matar você, você é a líder. Eu vou explodir a sua casa e matar os seus filhos." Várias vezes nós recebemos esse tipo de ligação. Para cristãos como Isaac, é sempre um risco falar de sua fé.
Frequentemente, eles se sentem solitários, pois são de longe a minoria. Na Turquia, vivem somente poucos milhares de cristãos, mais ou menos o equivalente ao número de habitantes de uma cidade de tamanho médio na Alemanha. Ais e seu marido assumiram a administração de um acampamento cristão e passaram a conhecer cristãos de outras partes do mundo. Mas ali eles eram ainda mais observados. O governo estava com os olhos em nós, da polícia local até as autoridades públicas. Eles procuravam o menor erro para poderem tornar a nossa vida ainda mais difícil. Um dia aconteceu um seminário ali e nós fomos ameaçados de sermos bombardeados. Eles ameaçaram explodir tudo, então conseguimos proteção policial. No vilarejo ninguém nos cumprimentava. Quando nós pedíamos leite, eles deixavam a entrega a 5, 6 metros de casa, como se nós tivéssemos lepra. As pessoas eram assim. Isso doía, mas eu orava a Deus, eu me alegro por ser aceita por ti. Isso fez com que a minha fé crescesse e se fortalecesse. Desde que Jesus nos trouxe para cá, eu sabia que me encontrava em uma guerra. Mas a nossa luta não era contra carne nem sangue. A nossa luta era contra o poder das trevas. Eles não imaginavam que essa luta espiritual custaria vidas na Turquia. No meio do culto, Ais recebeu uma notícia chocante. Em Malatya, uma pequena cidade turca, 3 cristãos haviam sido mortos. Eles eram amigos de Ais. Nós ainda estávamos trabalhando no acampamento quando recebemos o telefonema de uma amiga. Ela disse: Aise, por favor, ore por nós. Nekati foi morto. Eu conhecia Nekati e Timam pessoalmente. Eles encostaram a faca neles e os pressionaram dizendo: se vocês voltarem ao islamismo agora, nós pouparemos suas vidas. Mas eles se mantiveram firmes e responderam: nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. De algum modo, nós cristãos nos mantínhamos fortes e corajosos. Pessoas até se tornaram cristãs, pois se perguntavam: como pode alguém ter tanta coragem para guardar sua fé? Outras pessoas ficaram mais ousadas depois do que aconteceu em Malatya. Elas começaram a jogar pedras na nossa igreja. A polícia até veio ver as janelas quebradas, mas foi embora sem fazer nada. Meus filhos ficaram com muito medo, principalmente meu filho. Mas eles nunca negaram Jesus, principalmente minhas filhas. Elas sempre falavam abertamente sobre sua fé. Uma delas até colocou um colar de crucifixo e nunca mais tirou. Ela tinha 16 anos e queria usar o crucifixo de qualquer jeito. Meus gêmeos foram pressionados a voltar ao islamismo. Queriam colocá-los nas aulas de religião islâmica. E quando meus filhos voltaram para casa e me contaram essas coisas, eu fiquei muito triste. Eles ainda eram muito jovens e eu tinha medo de que eles dissessem algo errado caso fossem ofendidos por serem cristãos. Uma frase errada poderia custar a vida deles, pois na Turquia qualquer um pode comprar uma arma. E disso eu tinha medo. Eu tentei ensinar meus filhos a orar, pois eu sabia que sem oração eles não chegariam a lugar nenhum. É muito difícil, realmente muito difícil. Mas quando algo é difícil, o Espírito Santo e a Palavra de Deus nos ajudam. Às vezes eu fico tão brava e aí eu desabafo. Por que eles não pensam? Por que essas pessoas fazem isso? E aí eu fico nervosa. Mas me conectar com Deus ajuda nessa situação. É como um canudo sendo torcido.
Quando eu estou sendo torcida, eu peço ajuda ao Senhor. Eu quero perdoar assim como eu fui perdoada. E quando eu digo isso, o canudo se endireita novamente. Nós não podemos esquecer que quem nos fere não é a pessoa com quem estamos lidando. Dessa maneira, Satanás tenta nos machucar para nós não perdoarmos. Mas onde não há perdão, não há alegria nem liberdade. Primeiro, eu tinha que perdoar o meu pai. Eu já era cristã há 1 ano e meio, mas eu nunca tinha visto Deus como o meu pai. Eu sabia que a razão era o meu pai. Eu orei por isso e vivi um momento muito especial em que senti muito intensamente o amor de Deus. Meu espírito foi consolado nos braços de Deus. Nesse dia, eu recebi um grande dom de Deus: conseguir perdoar. Agora eu sempre oro, se eu respiro, que seja para a sua glória. E, Senhor, me dê força para falar da sua palavra. Nós, nos países muçulmanos, somos perseguidos e, por isso, precisamos, em primeiro lugar, da oração de vocês. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 8 e 6.